Então vamos lá. Vamos, neste momento de paz, elevar os nossos pensamentos a Deus Pai. Por meio daquela respiração bem profunda, vamos deixar com que este ar puro penetre os nossos pulmões, possamos ficar mais leves, mais tranquilos, equilibrados. Vamos deixar com que este amor de paz, esse amor divino, envolva os nossos corações, nos colocando assim em total sintonia com a equipe espiritual que se faz presente, com nossos mentores, que assim essa paz, essa energia, restabeleça todo o equilíbrio necessário em nosso corpo físico e perispiritual. Vamos imaginar uma luz azul passando por todo o nosso corpo, da cabeça aos pés, bem devagar. E aonde essa luz azul vai passando, ela vai restabelecendo o equilíbrio, recuperando, harmonizando. E se essa luz parar em alguma parte do seu corpo, vamos intensificar essa luz nesta região. Vamos sentir nessa luz remover toda energia estagnada, trazendo o nosso corpo físico à normalidade. Restabelecendo assim todo o equilíbrio necessário. E aproveitando toda essa paz em nossos corações, vamos direcionar essa energia a todos esses que passam em nossa mente nesse instante. Onde quer que estejam, que possam sentir esta paz. E essa energia seja reparadora. Que essa energia restabeleça esses que a recebem. Vamos agradecer por este momento, onde temos a oportunidade de estarmos aqui sendo iluminados por essa luz. Vamos agradecer aos nossos mentores que desde cedo vêm nos preparando para este momento. Vamos agradecer ao nosso mestre irmão Jesus, que nunca desiste de nós. Sempre derrama o seu amor, o seu carinho e dedica toda a sua paciência a cada um de nós. Que este momento seja luz para todos. Que possamos sairmos daqui abastecidos de energia, de palavras, prontos para darmos continuidade aos dias que se seguem. E assim, pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos da noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite a todos. Como é que foi aí a semana? Tranquila? Como é que está sendo a semana? Cheia de trabalho? E olha, vamos lá então. O assunto de hoje é um assunto de grande importância, que é justamente a nossa saúde
psicológica. Isso na visão do Espiritismo. Quando a gente fala em saúde psicológica, nós estamos tendo como referência, né, os nossos pensamentos. Nós sabemos que toda situação que acontece dentro da gente, seja de alegria, seja de tristeza, seja de raiva, de dor, elas advêm, primeiramente, de um pensamento. Então, a saúde psicológica está totalmente linkada com a forma que nós recebemos a vida, os sentimentos que ela nos traz. Dependendo da forma que nós enxergamos, principalmente os problemas, isso vai causando, então, todo um desequilíbrio. Dependendo da forma que conseguimos enxergar as dores, a gente pode fazer realmente essa dor virar uma doença. Da mesma forma, os pensamentos, quando são direcionados de forma positiva, eles podem também curar qualquer doença. Tudo depende do nosso pensamento. Podemos dizer hoje que mais de 90% dos problemas que existem no mundo em relação à saúde, elas têm origem nos nossos pensamentos. Até mesmo, acreditem, as doenças viróticas. Por mais que nós estamos ali suscetíveis a ser contaminados por qualquer tipo de bactéria, qualquer vírus, o desenvolvimento dessa doença, seja ela qual for, ela vai ser realmente devastadora de acordo com os seus pensamentos. Nós temos aí pessoas que desencarnam com uma simples gripe. Tem pessoas que não desencarnam com um câncer voraz. Isso devido a quê? A ciência já comprovou isso. Os nossos pensamentos são capazes, sim, de alavancar uma doença e até mesmo de curá-la. Quando nós pensamos, nós estamos atraindo para a gente toda a carga daquele pensamento. Aí vem um grande problema, né? Mas, Wagner, como que eu vou parar de pensar? Realmente, é difícil. Eu digo mais, é impossível. A gente pode ficar aí alguns dias, semanas talvez, sem comer, alguns dias sem beber a água, alguns minutos, talvez segundos, sem respirar, mas para de pensar. Só da gente pensar que temos que parar de pensar, você já está pensando. Então, ou seja, parar de pensar, eu digo que é impossível. Existe sim esses yogis que conseguem realmente fazer o que eles chamam de dar um boot na mente. A mente desliga, porém consciência. A grande luta desses que praticam realmente meditação é conseguir chegar no extremo desse parar de pensar estando consciente. Lembrando que dormir não é meditar, é relaxar apenas, é descansar, faz parte e é necessário. Mas parar de pensar é como se você estivesse desligando o interruptor, mas você está ali com os olhos abertos, enxergando a escuridão. Tentem fazer isso para vocês verem só como que é difícil. Toda hora vai vir um pensamento à nossa cabeça. Quando a gente fala de pensamento,
A gente relaciona também essa energia do pensamento com essa energia que nos coloca em total comunicação com o mundo espiritual. Como eu sempre falo, a comunicação que os espíritos têm é por meio do pensamento. Eles não precisam abrir a boca, soltar o som pela boca para eles se entenderem. É feito por pensamento. E nós também fazemos isso constantemente, por meio de uma oração, por meio de um pensamento onde a gente pede por alguém, e até mesmo quando a gente pede pelo mal de alguém. Então, um simples pensamento aonde a gente direciona uma ideia que vai fazer mal àquela pessoa, seja de raiva, seja do que for, aquilo chegará sim àquela pessoa. Porém, o efeito daquele pensamento realmente vai atingir aquela pessoa e fazer acontecer naquela pessoa se ela estiver realmente sintonizada com esse pensamento que você lançou. É igual uma frequência de rádio. Para a gente ouvir lá, sei lá, Transamérica, você tem que estar lá sintonizado naquela frequência. Senão você não vai ouvir o que está tendo naquela rádio. Os pensamentos da mesma forma. Se você direciona um pensamento ruim para uma pessoa e ela está sintonizada naquela frequência também, aquilo vai fazer um grande mal para aquela pessoa. Aí eu pergunto para vocês, é mais fácil hoje em dia, com esse mundo turbulento que vivemos, cheio de violência, cheio de tensão, a maioria das pessoas hoje estão sintonizadas nessa energia da angústia, da aflição, da preocupação, ou elas estão tranquilas? Eu acho aí que a grande maioria não vai estar tão tranquilo assim. Então, um simples pensamento que você emana é fácil de estar realmente fazendo toda a diferença na vida daquela pessoa da qual você pensou. E nós sabemos que, devido à lei da ação e reação, nós atraímos para a gente tudo o que a gente pensa. Todas as doenças que temos hoje, que tivemos hoje, com certeza, lá atrás, esses pensamentos contribuíram para a evolução dessa moléstia. Hoje nós temos aí uma doença devastadora que está afligindo toda a humanidade. Ela está totalmente linkada com os pensamentos, de como você enxerga os seus problemas, as suas aflições, que se não for tratada, ela vai sim te levar ao desencarne, talvez até antes da hora, que é a depressão. A depressão, sim, ela é capaz de fazer você desencarnar antes da hora. Mas como assim, Wagner? A gente só não desencarna na hora que tem que ser, desde que você não se mate. E por meio dos seus pensamentos, por meio do que você procura para você, você está, sim, talvez, cometendo um suicídio inconsciente. Não é só usando uma droga, não é só se alimentando mal, não é só deixando de fazer exercícios que você está maltratando o seu corpo. O que você pensa também, que você traz para ele, é um malefício também, é um maltrato que você proporciona ao seu corpo. E dependendo do que você fizer, se o seu desencarne estiver totalmente relacionado com esse maltrato que você teve consigo próprio, você poderá ser, sim, recebido como um suicida inconsciente, como acontece aí constantemente. Quando a gente fala de energia,
automaticamente é muito comum a gente relacionar isso com as questões religiosas, né? Toda religião fala da energia, mas a física quântica também trata a energia como um assunto científico, ou seja, ela não tem nada a ver com religião, ela é uma realidade, assim como o ar, assim como tudo que a gente vê, enxerga, toca, é uma realidade. E ela está presente a todo instante. Vocês já ouviram falar que o seu pensamento, o seu emocional, ele é capaz de criar um câncer no seu corpo? Ele é capaz de curar esse câncer do seu corpo? O que dirá então de ficar ali te mastigando bons anos da sua vida, fazendo todo o sofrimento acontecer? O pensamento, então, já vem sendo estudado em forma de energia pela física quântica há muitos e muitos anos atrás. Já vem se comprovando realmente que a comunicação entre os seres que existem nesse planeta e fora dele é totalmente possível acontecer sem você soltar um único som. Uma vez o Chico falou, né, em relação aos pensamentos, aonde já no mundo de regeneração existirá aparelhos que possibilitarão a comunicação com os espíritos, né? Ele até brincou, falou que a profissão dos médiuns estariam aí contadas, né? Ia acabar com os médiuns, porque para ter a comunicação não haveria mais necessidade do médium, basta ter aquele aparelho. É uma coisa meio louca de se entender, de se aceitar? Talvez sim, mas o que vocês diriam se eu falasse para vocês, há 70 anos atrás, que existiria um trequinho desse daqui, ó, que ia fazer tudo o que faz hoje? Como que vocês me chamariam? No mínimo de louco. Mas lá na frente teremos, sim, equipamentos que estarão nos colocando em total comunicação com esses que partiram, com os espíritos do mundo espiritual. Pode falar. Será que essa comunicação que o Chico se referiu será só com os que estão aqui no Brasil ou Ele se referiu à comunicação como um todo no mundo espiritual, né? As pessoas que estão aqui se comunicando com os espíritos. Ele falou de forma bem geral, tá? E, e como que isso é possível? Como que é o estudo inicial disso daí? É justamente o pensamento. Alguma máquina vai gerar esse fluxo de energia para acontecer essa comunicação. Então, se já é aceito a possibilidade de realmente existir uma energia, que é isso tudo que a gente está falando, já está se aceitando, então, realmente a existência do mundo espiritual por parte da ciência. Por mais que ainda não é palpável, eles não conseguem ainda ver, enxergar, tocar e nem vão conseguir, já se percebeu que existe, sim, algo invisível que acontece que nós não conseguimos ainda comprovar, mas que existe, não há a menor dúvida. Os nossos pensamentos são tão poderosos que são sim capazes de transformar este planeta. Basta todos nós pensarmos juntos. Quando tem então aqueles eventos onde é feita aquelas orações, onde é pedido para tal hora exata, todo mundo está naquela frequência fazendo uma oração. Se você soubesse, tivesse como ver como que fica a frequência da Terra nesse momento, ela muda até de cor. O grande problema é que os pensamentos maléficos, da mesma forma, agem. E nós, estando num planeta, num mundo
aonde o mal ainda prevalece, afinal de contas, essa é uma das características do mundo de expiação. Como que deve estar, então, o fluxo energético da Terra? Tem mais... Pois é, nesse momento agora que nós estamos aqui, tem mais pessoas com pensamentos positivos no mundo inteiro, ou mais pessoas com pensamentos negativos? Negativos. Com certeza. Então, isso faz realmente, cria uma grande dificuldade para que a gente entre realmente num equilíbrio, para que a gente consiga realmente enxergar a nossa missão, que afinal de contas esses pensamentos nos envolvem como um todo e faz a gente ficar mais ainda atrelado à matéria, aos pensamentos materiais. É mais difícil ainda a gente se desvencilhar dessa matéria, pois os pensamentos de todo mundo estão ali corroborando para que as coisas fiquem difíceis. Mas é possível um, dois, três estar no mundo desse turbilhão todinho e conseguir pensar de forma diferente e fazer acontecer? Claro que sim. Basta a gente fazer a nossa parte. Basta a gente ter essa consciência e se desvencilhar por completo dessas coisas mundanas. Essas coisas mundanas, elas vão nos abraçando, elas vão nos envolvendo, sem que a gente perceba. Por exemplo, olha só, a gente sabe que para cada encarnado aqui, hoje nós já temos 19 desencarnados. Qualquer lugar que estamos, então, nós estamos nos acotovelando. E esses que estão ao nosso lado correspondem àqueles que os nossos pensamentos trazem. É uma sintonia. O que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós desejamos, é aquele nível de espírito que estará do nosso lado. Você imagina, então, uma coisa bem simples que acontece hoje, que é difícil as pessoas entenderem. Você imagina um show de música. Quantas pessoas tem ali, sei lá, num Nilson Nelson lotado, por exemplo? Você multiplica aquilo ali, então, exponencialmente, pelas 9 companhias que cada um ali tem. Como que está aquele ambiente? Ou melhor, em que nível que está aquele ambiente? Tendo em vista que nós acabamos de falar que a maioria das pessoas tem mais pensamentos negativos do que positivos. Aquele ambiente turbulento, se você não estiver preparado para sair dali intacto, você vai estar criando um grande problema psicológico na sua mente. Isso é uma coisa que é tão possível que eu dou como exemplo um pouco da minha história. Eu, como qualquer, na época que eu era jovem, né? Como qualquer jovem daquela época, gostava muito de sair para as baladas, né? Para shows, então, adorava. E sempre depois do show, eu sentia a minha cabeça, por mais que eu não tinha tomado uma gota de álcool, a cabeça assim, ó, aquela energia que me deixava, não deixava dormir direito. Eu custava dormir. Aquela agitação ali na realidade foi gerada por quê? Devido àquele fluxo de energia que eu me envolvi. E eu não consegui entrar naquele lamaçal e sair intacto. É possível isso acontecer? Claro, os irmãos de luz vão toda hora lá no umbral buscar gente lá, espíritos lá, e saem de lá intactos e resgatando outros. E nós aqui também é possível fazermos isso. Não tem problema nenhum você ir comemorar o aniversário de uma pessoa querida num boteco, onde está cheio lá de pessoas bebendo, muitas pessoas com pensamentos ruins, você ir lá, fazer o que tem que fazer e voltar intacto. Tem como sim. Isso depende do seu pensamento, da sua cabeça.
de como você está. Aí, voltando a essa história, então, desses shows. Hoje eu olho para trás e vejo, né, cara, mas como que eu ia num treco desse? Como que eu pagava para ir num treco desse? Hoje a gente vê os jovens, então, gastando fortunas para ir em shows desse daí, às vezes se debatendo para entrar, que está lotado o negócio ali, e você fala assim, cara, isso daí, na realidade, não está acrescentando nada para você. Você consegue não ir? Mas não, não tem como não ir. Eu vou de qualquer jeito. Ou seja, você começa a perceber o quanto que as pessoas estão tão ali linkadas com essa energia, que é difícil realmente ela deixar, ela querer deixar de fazer, de ter aquele costume. Será que é fácil a pessoa que bebe direto deixar de uma hora para outra de ir no boteco? Não é. Ele pode até querer, vai até conseguir se realmente insistir, mas é uma luta, é difícil. Isso em relação a qualquer hábito que nós temos, seja ele qual for, tenta deixar aquele hábito. Como é difícil mudar os nossos hábitos. E essa mudança, o grande peso disso daí se deve a quê? Às questões emocionais, aos nossos pensamentos, que já estão há quantos anos aí irrigados nisso daí? Há quanto tempo a gente está acostumado com essas questões, né? Da mesma forma, quando você sai desses hábitos e entra em hábitos saudáveis, por exemplo, eu não aguento sentir o cheiro hoje de comidas que eu comia há 20 anos atrás. Então, para me largar o que eu gosto de comer hoje, que é totalmente saudável, só de sentir o cheiro, de imaginar que eu vou sentir aquele cheiro daquela comida então gordurosa, daquela comida que vai me fazer mal realmente, eu já começo a ficar também, não consigo largar esse hábito mais. Ah, eu conseguiria mudar novamente? Sim, se você pelejar aquele pensamento, fixar aquilo na sua mente e fazer aquilo consistentemente, você vai mudar sim. Estou dizendo isso porque, seja qual for o hábito que vocês têm, você só não muda se você não quiser. É capaz, sim, você e todo mundo é capaz de mudar a sua alimentação, de mudar os seus hábitos de fazer exercício, de mudar os seus hábitos de ler um livro todos os dias, de fazer o bem para alguém todos os dias. É hábito. E quando a gente fala de hábito, o pensamento está totalmente interligado com essa questão. Se nós não iniciarmos com o nosso pensamento, eu sei que isso faz